Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde. A gente está aqui hoje para gravar um vídeo para vocês sobre a orientação acadêmica especial. Essa orientação acadêmica, normalmente, quando a gente tem no polo, é um momento muito legal, onde todo mundo fica reunido, todas as turmas e todos os mediadores, para discutir um tema transversal que tem importância não só para redação ou para questões do Enem e dos outros vestibulares, como também para a nossa vida. Então, hoje estamos aqui eu, o professor Hélio, de Química, o professor Glauco, de História, e o Alessandro, de Geografia, para a gente discutir um pouco sobre esse tema. Espero que vocês gostem e comentem aí do lado, interajam, porque no final a gente tem um encaminhamento bacana para vocês, tá? E eu queria começar com um debate, iniciando, né, isso como um debate sobre a importância, né, da arte e uma reflexão. Eu até escrevi um textinho quando eu terminei de ler um livro muito bacana, não sei se vocês conhecem, chamado Fahrenheit 451. E aí eu escrevi esse textinho que eu queria ler para vocês, com algumas reflexões que me vieram enquanto eu lia. Ao terminar Fahrenheit 451, você se vê abatido. Conta a história de uma sociedade onde os bombeiros, em vez de apagar o fogo, o ateiam, em livros. Nessa sociedade, os livros são vistos como origem de confusão, palavras vazias que não significam nada, e por isso, queimá-los. A diversão das pessoas consiste em telas animadas de violência, encenações clichê, sem nenhuma profundidade. Esse livro me levou a um exercício metalinguístico, ou seja, através de um livro fiz uma reflexão sobre leitura. Eu me transportei para essa sociedade narrada e eu me vi desesperada por perceber que, ao voltar, eu ainda estava nela. Que a nossa sociedade já queima livros, já condena a arte, já se afasta da profundidade das coisas, já exclui o diferente. A gente está mais do que nunca privilegiando a forma sobre o conteúdo. E por que a gente se esforça tanto para aniquilar a dor, esquecer o sofrimento, anular o inconveniente, se é isso que nos iguala ao mundo natural? A arte, que é uma das coisas que nos torna humanos, também é capaz de nos lembrar que somos animais como tantos outros são. A arte nos lembra o que estamos tão determinados a esquecer: a dor, o desconforto, a dúvida, o medo. A arte pode nos remeter ao cheiro da comida da avó e à dor de pensar nos meninos que têm fome, ao mesmo tempo. Por isso que ela é tão especial e necessária. E o melhor de tudo é que ela não tem dono e não tem remetente, ela não tem remetente e não tem destinatário. A arte é uma construção do ser humano para o ser humano, para que a gente nunca esqueça quem a gente foi e quem a gente é. Quando duas pessoas estão em frente ao mesmo quadro, elas vão ver coisas diferentes, porque a arte interage com as nossas experiências de uma forma única, produzindo efeitos diferentes. Uma pintura em que uma pessoa causa felicidade, na outra pode causar melancolia e na outra medo. E quantas pessoas estiverem recebendo esse estímulo, quantas pessoas forem atravessadas por essa arte, serão tantas as manifestações e sentimentos gerados. Que outra produção humana tem esse poder? Então eu queria que vocês pensassem na vida de vocês, em como é que a arte já salvou vocês, porque eu tenho certeza que ela já salvou. Seja como entretenimento, seja como inspiração para se expressar. A música, o teatro, o cinema, a dança, a pintura, os livros, essas artes nos salvam de ser acríticos, de sermos imunes às dores, de sermos passivos. Não é à toa que em tempos obscuros, os homens e mulheres autoritários iluminam a população ateando fogo na arte. Então, esse foi um textinho que eu escrevi. Agora eu queria chamar os outros professores para entrar na discussão. E aí, gente, deem oi. Fala, pessoal, tudo bom? Aproveitando aí o gancho que a Vivian passou, se por acaso alguém não puder ler o livro, você tem a possibilidade de ver o filme também, né? Tem um filme do Fahrenheit 451. Evidentemente, a experiência não é a mesma da leitura, né? O filme, naturalmente, por uma limitação do meio, ele vai ser um pouco mais simplificado, mas ele traz bastante essa ideia, né, de como, em determinadas situações, para algumas situações, a arte, ela inclusive pode representar uma ameaça, uma questão de preocupação, justamente pelo fato de que ela tende a desencadear uma série de características eminentemente humanas, né, pessoal? Então para determinado, como aparece no livro e no filme, por exemplo, um regime autoritário, esse tipo de senso crítico ele é muito preocupante, né? Então, a arte, enquanto um elemento extremamente capaz de despertar esse tipo de sentimento, ela pode acabar se tornando aí alvo de preocupação. Mas, trazendo um pouco, né, para o nosso momento atual,
quando a gente olha para o papel da arte, ou melhor, para o papel que a arte vem desempenhando nesse momento de isolamento que a gente está passando aqui por conta aí da pandemia, é inevitável a gente pensar em enquanto talvez para algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, nem sou um cara tão ligado em música, por exemplo. A música, para mim, ela sempre foi um elemento muito acessório. Para algumas pessoas, já não, ela é absolutamente fundamental. Mas durante esse período de isolamento, na falta de outras formas de lazer, por exemplo, ou a própria ausência do contato social, né, com pessoas queridas, como a Vivian apontou no texto, a capacidade que a arte tem de estimular determinados sentimentos tem feito com que muitas pessoas tenham aumentado demais a busca por esses elementos, independente do tipo de arte, né? Seja música, seja pintura, seja literatura, né? A minha namorada mesmo tá parecendo que tá engolindo os livros, né? Agora, durante o isolamento. Ela vai pegando, vai emendando um em cima do outro, né? Justamente que é uma forma que ela encontrou de continuar desenvolvendo sentimentos apesar do isolamento. Né? A gente tem visto bastante o esforço de diversos artistas, a gente vai até debater isso um pouco melhor mais para frente, né? Mas a gente tem visto aí o movimento de artistas produzindo lives e encontrando um jeito de levar esses estímulos para as pessoas, mesmo na impossibilidade do contato interpessoal. Né? Então, isso é muito importante porque nos leva a gerar alguns questionamentos, né? Do que a gente realmente precisa, né? Nesse momento onde tudo está muito intenso, onde, em função do isolamento, uma série de questões ficam muito mais latentes, a gente começa a dar uma atenção mais especial para esses elementos, talvez não tão práticos, não tão materiais, né, do que eu realmente preciso, né? Eu realmente preciso do meu carro, eu realmente preciso, né, de algum bem material, ou esses elementos que naturalmente nos levam a desenvolver sentimentos, seja bons sentimentos ou sentimentos ruins que também são necessários à vida, né? A arte, ela tem esse papel fundamental. Eu, pelo menos, agora, imaginem vocês, nesse momento de isolamento, agora eu vou falar com bastante propriedade, sem a possibilidade de consumir audiovisual, pessoal, sem poder ver filmes, né, sem poder assistir séries. Então, cara, nesse momento, a nossa discussão, eu acho que ela é bastante propícia, no sentido em que, mais do que nunca, em função do isolamento, a arte ela tem obtido um espaço fundamental no nosso cotidiano. Beleza, pessoal? Ale, e eu fico também pensando, isso aí, toda essa discussão do tipo de arte que a gente está consumindo, isso lembra a gente da discussão do que seria arte e do que não seria, né? Que eu acho que é uma coisa importante. Tipo, eu fiquei pensando muito essa tarde sobre isso, sobre o que delimita uma arte, né? E a primeira coisa que me veio à cabeça foi pensar, bom, arte é tudo, porque a gente fica sempre no raciocínio de tipo, não quero limitar, dizer o que não é arte, né? Mas a verdade é que a arte, assim como outras atividades humanas, ela tem uma delimitação. Se você pensa, o que é a atividade docente? Bom, ser professor não é necessariamente usar uma caneta ou usar um quadro ou somente ensinar. Ser professor, desculpa, é um conjunto de coisas que envolve essa atividade, né? Então, a arte é a mesma coisa. A gente tem algumas categorizações de arte, artes plásticas, artes cênicas, né? Escultura, música. Então, a arte, me parece que ela teria que se enquadrar dentro de uma perspectiva assim. Se a gente pensa, bem, se eu pegar um chiclete, colar na parede, isso é arte? Não sei, depende, né? Eu trouxe aí uma foto, ó. Por exemplo, um outro exemplo, se eu tô passando na rua, vejo uns pedreiros levantando um muro, levanto o muro e coloco um livro, eu provavelmente vou ser agredida, porque eles... vou estragar o trabalho que eles estão fazendo, né? Mas agora, essa obra que eu coloquei aí do lado, ela é uma obra que tem um propósito, ela tá dentro do contexto artístico, né? Ou seja, completamente diferente. Em uma intervenção, eu não tenho algo que se caracteriza como arte, na minha opinião. Nessa, eu acho que fica bem mais evidente, né? Se a gente fosse tentar fazer uma delimitação, óbvio que
com todas as nossas limitações, nenhum de nós aqui é especialista em arte, né? Mas se a gente fosse buscar fazer dizer mais ou menos o que seria arte. A arte, em geral, é tudo aquilo que consegue despertar algum tipo de sentimento em você, né? Então, essa imagem que a Vivian colocou do livro ali embaixo do muro de tijolo, essa imagem, ela desperta um sentimento, ela desperta um questionamento. Qual é o poder, que no caso aqui a arte literária, né, que é o alvo aí dessa questão, qual é o poder que a arte literária tem? Qual é a força que ela tem aí simbolizada por essa interferência no muro, né? E aí depois, óbvio, isso virou uma expressão visual também, né? Virou ali uma fotografia, acho que isso é uma fotografia, né, Vivi? Isso acho é que não é isso é uma exposição. Era uma sala. Então era uma escultura ainda, Isso, então era um outro tipo de arte ainda, né? Então aí, então bastante claro, demonstrando esse papel que a arte, se a gente fosse tentar buscar, né, definir o que é arte, embora isso seja muito difícil, né, a gente pode entender a arte como tudo aquilo que gera algum nível de sentimento na gente. Você escuta uma música, isso gera um sentimento. Você olha uma pintura, isso gera um sentimento. Você aprecia uma escultura, isso vai gerar algum reflexo no indivíduo. Beleza, pessoal? Em todo mundo que é atravessado por essa arte, né? Então, eu acho que o que é importante demarcar, independente das nossas limitações para discutir arte que são óbvias, né? Mas eu acho que a arte, a gente tem que entender a arte como uma coisa que também é metodológica, que também tem a sua forma de fazer. Não é simplesmente você chegar, rolar no chão e pronto, estou fazendo arte. Mas se você rola no chão dentro de um conceito de uma peça, de uma apresentação teatral, aí você está dentro da forma do teatro, você está dentro do que o teatro propõe, dentro de uma coisa maior, né? Deitar e rolar no chão por si só não é arte, mas você fazer isso dentro de um contexto artístico, você tem coisas a mais do que simplesmente o ato em si. Porque a arte é cultura, né? A gente não pode dissociar a arte também de cultura. A gente, quando pensa em manifestação artística, a gente normalmente faz atribuições à pintura, às esculturas, exemplo das coisas que a gente colocou aqui até agora. Mas se a gente pensar uma coisa que o Alessandro acabou de falar, um livro dentro de um muro, inserido num muro que está sendo erguido, é uma escultura? É uma pintura? É uma foto? É um filme? Pode ser tudo, sabe? Ela pode ser apresentada de várias formas, em vários formatos. E isso é arte, porque a arte está muito ligada à ideia de cultura. E o conceito de cultura hoje é um conceito ampliado. A gente não lida com cultura basicamente escolhendo alguns elementos. A arte, a gente fala aqui, por exemplo, o cinema é a 7ª arte, então existem só 7 tipos de arte. Não. Se a arte está ligada à cultura, e cultura está ligada a quase tudo que a gente vive na nossa vida cotidiana, então, de certa forma, a arte, ela também pode ser tudo. Pode estar ligado a tudo, mas é como a Vivian colocou, ligado a tudo de uma maneira que você consiga, digamos assim, contextualizar. Se você pegar um chiclete e colocar numa parede no primeiro momento, pode parecer um ato, tipo assim, que às vezes até de falta de educação, um ato até de falta de higiene, como é o hábito que a gente tinha antigamente de colocar chiclete embaixo da mesa. Mas se você começar a colocar vários chicletes numa parede e formar um desenho, um coração, por exemplo, pode ser uma declaração de amor para sua namorada ou namorado, por exemplo. Dependendo do contexto no qual você se insere, isso pode significar uma manifestação artística, porque o Alessandro lembrou bem. A arte está ligada muito ao que envolve o teu sentimento. Às vezes a gente parte do princípio de que existe diferenças de arte. Existe a arte erudita e a arte popular. Então, por exemplo, uma música clássica, um Beethoven, um daqueles tenores cantando, o Pavarotti, aquilo é clássico, aquilo é erudito, nossa, aquilo aqui é bom. E a arte popular seria uma coisa ruim, uma coisa de baixa capacidade, baixa produção. O funk, por exemplo. Então o funk seria uma arte menor? Não. Os dois são arte. Os dois fazem parte de culturas diferentes, fazem parte de contextos diferentes. E a arte, além como ela envolve sentimento, ela envolve principalmente noção de pertencimento e significado. E ressignificação que as pessoas dão. Então se a gente pegar, por exemplo, uma letra de funk da Anitta, ou da Ludmilla, ou da Valesca, enfim, das cantoras, você vai, um grupo social pode interpretar uma letra da Anitta como vai malandro, o conceito de malandro para um grupo social tem um significado e que para outro tem um significado diferente, porque são grupos fazendo ressignificações diferentes sobre o mesmo objeto. Tamanha complexidade da arte e principalmente tamanha amplitude que a arte tem. Então é nesse formato, assim, a arte acaba estando envolvida com o nosso dia a dia, porque a cultura está envolvida com o nosso dia a dia. O Alessandro começou falando que não era muito da questão do audiovisual também. Você imagina hoje a importância que os filmes têm. O filme é de fato considerado uma 7ª arte. Mas e as lives do YouTube? Não são consideradas artes a partir de agora? Será que você não pode, a partir dele, fazer um show e criar uma nova forma de você fazer arte? Porque o cara está fazendo um show por uma plateia que ele não está vendo.
a Marília Mendonça, se eu não me engano, fazendo lives, durante a live dela, ela fica quieta no refrão, como se as pessoas estivessem cantando. As pessoas assistindo devem se empolgar pra caramba, porque é legal. Mas pra ela, quando ela fica em silêncio, o estúdio fica todo em silêncio. Então, assim, é uma forma de você ressignificar a arte da música. Tamanha complexidade que a arte tem. Então, assim, a gente não pode também pensar a arte em termos específicos. Do tipo, se é arte popular, se é arte de baixo nível intelectual, se é arte ruim, não. Isso é arte. E essa arte tem significado diferente para vários grupos sociais. Isso é uma coisa extremamente importante que mostra como a arte é importante na nossa sociedade. Até porque, né, Glauco, quando a gente vincula a arte a esses conceitos, ruim, bom, de pouca qualidade, favelado, sujo, tem muita gente que atribui esse tipo, adjetiva certos tipos de arte dessa forma, isso acaba refletindo uma coisa que já está posta na sociedade, né? Ou seja, a arte, como ela é uma produção da sociedade humana, ela acaba espelhando certos mecanismos que a gente já vê na sociedade de uma forma geral, né? Então a gente vê as pessoas julgando certas produções artísticas de forma racializada, de forma classista, né? De forma com recortes de gênero também. Então a gente pode citar vários exemplos, como é que a arte da Anitta é lida e como é que a arte da Ludmilla é lida, né? Uma mulher branca e uma mulher negra. A gente sabe que a Anitta tem mais alcance que a Ludmilla. Da mesma forma, a Anitta é lida como uma mulher vulgar se for comparada com um homem que canta o mesmo tipo de música que ela, né? E daí a gente pode tirar vários exemplos. Se a gente falar, por exemplo, de grafite e de pichação, a gente tem a mesma coisa, o mesmo tipo de julgamento, né? Quando a gente fala de slam e de rap, a gente está falando de artes que são lidas pela sociedade como de uma forma sempre subjugada, né? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, a pichação, se você vê alguém pichando um muro, independente do desenho que ele esteja construindo, você só vê no início da pichação, automaticamente a gente remete, nossa, que ato de vandalismo. E automaticamente vai até estigmatizar o pichador, dependendo da questão racial, do próprio lugar onde ele está pichando. Você já vai logo criar um cenário de exclusão. Aí se você pega o Romero Brito e coloca numa parede pintando, as pessoas vão parar e ficar esperando dali sair uma arte maravilhosa. É uma questão da discriminação de você separar uma arte como boa, erudita, clássica, de qualidade, com uma arte ruim, de baixo nível intelectual, ou, entre aspas, de favelado, que é um termo também muito que você ressaltou, é muito, muito utilizado. Então, assim, a arte, como ela faz parte da sociedade, ela não está estanque das discriminações que a gente vê ao longo da sociedade. E essa discriminação é social, ela é racial, ela é de vários formatos. Eu vou citar assim, 2 exemplos muito rápidos. Por exemplo, dentro no futebol, é muito comum você ter estádios modernos, são as arenas tipo Maracanã, e estádios que não são modernos, como o estádio do Vasco da Gama, São Januário. São Januário fica de frente com uma favela no Rio de Janeiro. São Januário é tratado como um território hostil. São Januário é tratado como território hostil porque para chegar a São Januário você fica de fato na beira da favela da Barreira do Vasco. Só que outros estádios de baixa qualidade de arquibancada e tudo mais, que de certa forma não tem conforto, digamos assim, também apresentam essa realidade dentro do estádio, mas como eles não estão localizados em favela, não são tratados como território hostil, lugar de difícil acesso e tudo mais. Isso é uma forma de discriminação. A música é outra. A própria Anitta, por exemplo, para fazer determinado sucesso em outros segmentos, ela tem que mudar a letra de música dela para se adaptar não as pessoas, mas o jeito que as pessoas estão acostumadas a ouvir certos conceitos. Se a gente pegar a questão sexual, por exemplo, a Anitta não trata certas situações sexuais do mesmo jeito que a Valesca trata, do mesmo jeito que a Ludmilla pode tratar. Se ela está cantando para o público A, ela vai cantar de um jeito. Se ela vai cantar para o público C, B, D, E, ela vai cantar de outro. Isso mostra a diferença de ressignificações que os grupos sociais fazem da arte. Por isso que a gente não pode ter uma visão também muito definitiva sobre arte boa, arte ruim e coisa do gênero. Tanto chiclete na parede quanto o Pavarotti cantando podem ser arte do mesmo jeito. Lógico, dependendo do contexto, como você bem falou, Vivian. Sim, acho que essa relação, né, de o público que ela almeja alcançar, né, e principalmente aquilo que os públicos, de um modo geral, têm aceitado, aquilo que ficou meio que padronizado enquanto arte aceita, aquilo que é produzido, isso diz muito da sociedade, como você já vem apontando a relação da arte e da cultura, e aí a cultura, né, como tudo aquilo que é produzido pelo homem, e a arte sendo cultura, a arte também vai passar por esse filtro. E isso vai interferir de um modo muito
às vezes, até velado sobre a identidade do próprio artista, né? Como o próprio artista se percebe artista, né? Como esse artista, às vezes, nem se aceita enquanto artista, porque aquilo que ele produz não é o que habitualmente a sociedade vai enxergar e vai dizer que é artístico. Tempos atrás essa semana eu vi uma imagem que dizia: brasileiro não gosta de artista, brasileiro gosta de famoso. Isso diz muito sobre a realidade que a gente tem, porque um crivo já estabelecido para aquilo que vai ser aceito como música boa, que vai ser aceito como literatura boa, como pintura boa, e isso é relacionado a uma classe dominante. Então, muitos artistas que vêm de classes menores ou que produzem aquilo que destoa do que é habitualmente produzido e habitualmente disseminado, eles não vão se perceber como artista. E a própria sociedade vai enxergar muitas vezes aquilo, até tem um bom olhar, mas é sempre uma interação com aquela arte produzida como trabalho interessante, né? Mas desconsidera enquanto arte, desconsidera enquanto uma síntese cultural, um produto cultural do momento que aquele artista está vivendo dentro daquela sociedade, como aquele artista retrata aquela sociedade. E isso vai assim explodir em diversos aspectos, né? Como a literatura. Uma das imagens que está sendo exibida aí no vídeo é da Carolina de Jesus, uma escritora negra que, quando teve seu primeiro livro, né, publicado, a princípio discutiram muito se aquilo que ela fazia era de fato arte, né, era de fato uma literatura, principalmente por ela ser preta e de comunidade, né, ela tem uma origem muito pobre, ela era catadora de lixo. Isso acontece hoje em dia ainda com muitos artistas locais, artesãos, escritores, músicos, compositores de localidades simples, interioranas, né, que às vezes não se encontram nos grandes centros como as capitais, ou que mesmo quando estão nesses lugares não conseguem ganhar espaços com mais visibilidade, e quando começam a ganhar, recebem severas críticas a respeito daquilo que eles produzem. Então, até aquilo que a gente tem enquanto dominação, enquanto classe dominante na sociedade, determina algumas coisas, como os colegas já falaram sobre a cultura erudita e a cultura popular, e vão classificar muitas vezes na maioria das vezes, a cultura popular como sendo ruim. Isso se reflete até mesmo no pensamento que a gente tem sobre aquilo que as pessoas que estão próximas da gente produzem, ou aquilo que nós mesmos vamos produzir, né? Enquanto material textual, material visual, artes plásticas, né? Todos nós podemos produzir arte de algum modo, todos nós acabamos por produzir, às vezes só não enxergamos enquanto arte ou não damos conta disso. A gente vê no Instagram uma tagzinha que tem quando a gente vai fazer stories, que é para apoiar comércios locais, né? Para a gente fazer a economia girar dentro do nosso bairro, né? Dentro da nossa região. Mas isso é importante se a gente for estender para os produtores de arte, né? Conecta um pouco com o que o Hélio falou e com o que o Alê também falou. Se a gente for pensar num cara que faz um trabalho artístico maravilhoso, com folhas de bananeira, né? Que além de ser um trabalho muito bonito, tem uma questão de sustentabilidade também, tem uma questão de renda básica, né, para uma pessoa sobreviver. O valor dessa arte, na minha opinião, ela cresce, né? Porque ela além do significado da arte em si, ela também tem um significado social, né? De quem produziu aquela arte. Então, assim, para ir em show de grandes artistas que são bitrilionários? É para ir no show da Marília Mendonça? Também. Mas, tipo assim, para você ir no show daquele cara que tá começando, também para você, enfim, comprar a camisa, entrar na vaquinha do cara, comprar um artesanato. Também, né? Porque, assim, dessa forma a gente acaba unindo essa questão do reconhecimento do artista com o próprio reconhecimento da arte, né? Que são coisas que estão muito ligadas. E também ajuda muito a gente a perceber coisas que não percebemos enquanto identidade nossa naquele local onde a gente está, né? Pois é. Então, gente, já estamos estourando o nosso tempo, então a gente vai ter que se despedir de vocês, infelizmente, tá? Muito obrigada por terem ficado até aqui. A gente espera ter contribuído um pouco para as reflexões sobre arte. Gente, eu vou colocar um videozinho, tá? Do pessoal de línguas que eles pediram para mostrar para vocês. Então, agora... Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Amorim e eu sou mediador de inglês do PVS. Olá, pessoal. Meu nome é Mary Alice e eu sou mediadora de espanhol. Nós viemos hoje falar com vocês como funcionam as línguas estrangeiras no PVS,
que mesmo sem a quarentena, já são à distância. É muito importante que vocês saibam que nós utilizamos a nossa apostila como base para os estudos, assim como o nosso cronograma, que nós divulgamos tanto na nossa página quanto no CISPVS. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos à nossa página, pois lá postamos questões de vestibulares e também por lá vocês podem tirar dúvidas. E talvez vocês fiquem, mas eu não sei nada de inglês, nada de espanhol, como é que eu vou estudar o idioma à distância? Bom, você não saber sobre o idioma não tem problema, porque as línguas estrangeiras no PVS, elas possuem um viés instrumental. O que isso quer dizer? Que nós vamos utilizar técnicas para tentar compreender o texto e responder as questões das provas de vestibulares. Mas também é muito importante que vocês, se puderem, tenham esse contato com a língua por meio das artes, que inclusive é o nosso tema dessa orientação acadêmica. E acreditamos que vocês possam unir, sim, a arte e o aprendizado. Sim, a arte está em todo lugar. No filme que a gente assiste, na música que a gente ouve. Então, nós podemos utilizar esses recursos para poder estar em contato com a língua que a gente está estudando. Sim, e nesses tempos de pandemia, a arte tem sido o nosso principal alicerce para lidar com tudo isso que estamos passando. E ter esse contato com a cultura dos países da sua respectiva língua estrangeira vai fazer com que você tenha mais conhecimentos sobre e, assim, um melhor desempenho no vestibular. Pessoal, aqui a gente teve que falar bem rapidinho com vocês, porque o nosso tempo é limitado. Mas se vocês tiverem mais perguntas, outras dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente, porque nós estamos no grupo do Seu Polo, e também através da página do Facebook, tanto de inglês quanto de espanhol. Inclusive, nós vamos divulgar nos grupos dos polos um pôster com dicas de como você pode ter esse contato com a língua e, ao mesmo tempo, aprender mais. É isso, pessoal. Bye, bye. Adiós! E lembrando que vocês têm muitos materiais aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu coloquei o link para vocês lerem o livro também que eu indiquei no início, tá? E também acessem os materiais no CISPVS. E a gente tem um desafio, digamos assim, para vocês, que foi ideia da professora Luciana, de português, que é ao longo dessa semana que a gente vai estar discutindo essa temática, mandando materiais para vocês, que vocês mandem vídeos no grupo de produções artísticas de vocês, se vocês tocam algum instrumento, se vocês cantam, fazem rimas, se vocês pintam, enfim, qualquer coisa que vocês fizerem de artístico, que vocês considerarem arte, mandem no grupo, gravem um vídeo ou mandem uma foto pra gente conversar, curtir, se conhecer melhor. Tá bom, pessoal? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e se cuidem. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado aí pela atenção. Fiquem em casa se puder e se cuidem. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, partiu.